Olá, pessoas! Como estão? Tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é destinado a aprender a comunicação não violenta, aprender essa técnica que a gente pode estar usando para melhorar todo tipo de relacionamento. Então, se você tem dificuldade de conversar com seu chefe, com o namorado, com o marido, tem dificuldade de dizer não para as pessoas, ou vai enfrentar algum tipo de diálogo que seja difícil, você pode estar usando essa técnica para você criar mais coragem de comunicar e colocar os seus valores em prática, né? Então, eu vou passar alguns slides e vai ficando mais claro como se dá no dia a dia a comunicação não violenta. Então, vamos lá. Quais são os benefícios de aprender a comunicação não violenta? Porque é uma forma da gente se motivar a aprender, porque essa habilidade pode ser um pouquinho difícil no começo, porque você tem toda uma história de vida da forma como você se comunica e de como funcionam os seus relacionamentos. Mudar isso do dia para a noite pode não ser muito fácil. É normal, é uma habilidade. Assim como aprender a andar de bicicleta, você não pega a bicicleta e já sai andando. Você tem uma curva de aprendizado até você chegar lá e você adquirir essa habilidade. Modificar a forma como você se comunica vai entrar na mesma linha. Um dos benefícios da gente estar aprendendo a comunicação não violenta é a gente diminuir o medo, a raiva e a culpa. A gente muitas vezes, até mesmo sem perceber, estimula o comportamento das outras pessoas ou as outras pessoas estimulam comportamentos nossos através de medo, culpa ou raiva. E o que que acontece? Quando nós utilizamos a comunicação não violenta, a gente aumenta a nossa conexão. A gente aumenta a nossa conexão, a autenticidade e a nossa resolução de conflitos. Por quê? Porque você vai perceber que utilizando a comunicação não violenta, você vai expressar muito mais recursos internos seus, você vai expressar muito mais coisas sobre você e você vai entender muito melhor sentimentos, necessidades das outras pessoas. Isso gera conexão, isso gera autenticidade. As pessoas se conectam de verdade, se entendem quando ocorre esse processo. Então, ouvir com compaixão e empatia ajuda tanto no conflito em si, entre você resolver como você pode resolver um problema, assim como vai melhorar a regulação emocional de todas as pessoas envolvidas. Você vai se sentir mais conectado com si mesmo e com o outro. Assim como o outro também vai se sentir mais conectado com você. Mesmo que ele não tenha essa habilidade, você pode estar melhorando por si só os relacionamentos pessoais. Então, assim, a gente não pode mudar os outros, o comportamento dos outros, a opinião dos outros, mas de certa forma a gente pode suplantar a falta de assertividade das outras pessoas. Elas não sabem se comunicar, elas não sabem expressar o que é importante para elas, o que elas estão sentindo, o que elas estão vendo, e a gente pode usar a comunicação não violenta justamente para ver através do olhar do outro, ver o que o outro está observando, o que o outro está sentindo, né? Fazer essas perguntas para o outro. Então, é uma habilidade que envolve reestruturar a forma como a gente se comunica, e isso acaba envolvendo bastante prática de fato. A comunicação não violenta pode ser resumida em quatro etapas para funcionar na prática. É observar sem julgar. A segunda é expressar os nossos sentimentos diante daquilo que a gente observou e se responsabilizando por esses sentimentos. A terceira etapa é a gente expressar quais necessidades e valores estão por trás desse sentimento. Se a gente se sente de alguma forma, a gente se sente de alguma forma porque teve uma necessidade atendida ou uma necessidade não atendida. E a quarta etapa é o pedido, que é concreto e realizável, sem que seja uma exigência. A gente vai saber diferenciar isso um pouco mais para frente. Então, a primeira etapa, a observação. Observar sem julgar. O que é observar sem julgar? É a gente falar o fato concreto, como se a gente fosse muito imparcial em relação à situação. Então, muitas vezes, a gente já começa um assunto colocando um julgamento, um juízo de valor nosso para a discussão. Então, a pessoa já se fecha completamente, ela já acha que está sendo julgada, está sendo reprimida, e o diálogo se torna muito mais difícil, porque a pessoa já se sente atacada, né? Então, a gente precisa dar uma olhada, principalmente em relação a adjetivos, né? Você foi irresponsável, isso está mal feito, bonito, feio.
muito, pouco, nunca. São várias formas que a gente pode falar o que a gente observou, já trazendo um juízo de valor. Você passa muito tempo na academia. Quando eu falo dessa forma, eu estou colocando um juízo de valor, eu estou colocando uma opinião minha, eu estou falando que ele passa muito tempo. Por mais que algumas pessoas tenham a interpretação de que isso é algo positivo, outras podem não ter. Ah, como assim eu passo muito tempo na academia? E o exemplo positivo dentro da comunicação não violenta, como a gente poderia falar? É como se a gente estivesse falando para um juiz, a gente estivesse falando apenas os fatos. Então, o que de fato você pode falar que a pessoa não pode contestar? Você foi na academia 7 vezes essa semana. É um fato, é concreto, é incontestável. Se você fosse apresentar um caso para um juiz, você começaria falando: olha, ele foi 7 vezes na academia, a gente tem provas disso, né? Eu não eu não falei que ele passa muito tempo na academia. E a segunda etapa, que é a gente expressar os nossos sentimentos. E isso é muito eficaz tanto para a nossa própria regulação emocional, para a gente se sentir melhor com nós mesmos, quanto para estimular a conexão com a outra pessoa, estimular a compaixão. Então, muitas vezes, a gente presume que o outro sabe como a gente está se sentindo, sendo que ele não faz ideia. O sentimento, também uma dica muito legal, é que o sentimento não pode ser substituído por creio. Muitas pessoas têm dificuldade em separar o que é um pensamento e o que é um sentimento. Então, aqui eu trago alguns exemplos de sentimentos. Eu me sinto frustrado, triste, com raiva, enciumado, inseguro, feliz, tímido, envergonhado. São exemplos de sentimentos e não pensamentos. Então, são exemplos de sentimentos. E nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Então é muito importante você não falar para outra pessoa que é culpa dela, responsabilizar ela pela forma como você se sente. Porque a interpretação que você teve foi está relacionado com a sua história de vida. Você teve aquele pensamento, você se sentiu de alguma forma porque você teve aquele pensamento. Se você falar, olha, você faz eu me sentir assim, a pessoa vai se sentir julgada, ela vai se sentir atacada logo de começo. Então, não vai ser assertivo você tentar atingir a conexão com essa pessoa. Uma forma dentro da comunicação não violenta seria eu me sinto triste e desvalorizado. Então, a terceira etapa, as necessidades. Quando a gente se sente de alguma forma, é porque a gente teve uma necessidade que foi ou não foi atendida. Essas necessidades, elas são universais, são importantes para o nosso bem-estar. Alguns exemplos são sono, fome, respeito, segurança, autonomia, previsibilidade, reconhecimento. Esses exemplos mostram para a gente que são necessidades universais, todas as pessoas têm essas necessidades. E muitas vezes, quando a gente não tem uma dessas necessidades atendida, a gente se sente de alguma forma. Então, se você fala, eu preciso ser amado de verdade, a gente não concorda que isso está dentro de uma comunicação não violenta. Por quê? Você não está falando a sua necessidade de fato. Ser amado de verdade é muito abstrato, é muito subjetivo. A pessoa não vai entender exatamente o que você precisa. E se você fala de outra forma dentro da comunicação não violenta, eu percebo que me sinto sozinho ultimamente. Essa é a segunda etapa. A terceira, eu preciso de mais conexão e momentos de qualidade juntos. Fica claro qual é a necessidade sua que precisa ser atendida, momentos de qualidade juntos, né? Ser amado de verdade é abstrato demais para todas as pessoas entenderem. Às vezes a linguagem do amor ali da pessoa é outro. A próxima, a quarta e última etapa é o pedido. Uma coisa muito importante no pedido é ele englobar de forma concreta o que você de fato precisa, como de forma bem concreta e comportamental. E também pedidos são diferentes de exigências. Uma exigência é seguida de punição caso não seja atendida. Então, normalmente a punição pode vir ou por medo, por culpa, por raiva, pode vir por algum desses mecanismos. E o pedido é muito importante também falar exatamente o que você precisa. Olha, você poderia reservar 15 minutos para conversarmos sem interrupções algumas noites?
E melhor ainda, colocasse, por exemplo, sem interrupções, 3 noites por semana, de forma bem concreta. 3 noites é algo muito palpável. Algumas noites para você pode querer dizer 5 e para a pessoa 2. Falar, você deveria ser mais atencioso comigo, não diz exatamente do que você precisa, se é uma chamada de vídeo, se é uma ligação, se é ter um encontro por semana. Então vamos lá. Vamos para exemplos práticos, transformando o ressentimento em conexão. Então, aqui embaixo tá como não fazer de fato. Você nunca me escuta, eu falo, falo e você me ignora. Essa frase não comunica exatamente como ela se sente, o que ela viu, o que ela precisa, né? Vamos colocar essa frase dentro da comunicação não violenta para que fique bem claro e bem concreto para outra pessoa entender melhor ela. Então vamos lá, primeira etapa, a observação. Nas últimas conversas eu percebi que quando eu estou falando, você olha para o celular e não me responde imediatamente. Dá para levar essa frase para um juiz. Eu não estou colocando um juízo de valor meu, eu estou colocando algo que aconteceu. A outra pessoa não vai discordar dessa observação. A segunda parte é expressar os nossos sentimentos. Eu me sinto frustrado e com raiva. Não é um pensamento, é o meu sentimento. E é muito importante eu me responsabilizar, não falar, você faz eu me sentir assim. A terceira etapa, a necessidade, vincular o sentimento com a necessidade. Por que eu me sinto frustrado e com raiva? Porque eu preciso perceber que eu estou sendo ouvido e que a minha opinião importa para você. Essas são as minhas necessidades. É por isso que eu me sinto de alguma forma. Porque essa necessidade deixou de ser atendida naquele momento que eu observei aquilo. A quarta etapa, o pedido concreto e realizável. Você poderia, por favor, guardar o celular enquanto estivermos conversando para que possamos nos conectar melhor? Então, não tem como a pessoa imaginar que, por exemplo, a pessoa pode argumentar: ah, eu estava no mesmo ambiente que ela, eu estava escutando ela falar, por mais que ela estivesse no celular. Então, quando eu falo, você nunca me escuta, o que eu quero dizer é que você está no celular, eu estou me sentindo frustrado, porque eu acho que eu não estou sendo ouvido de verdade, e eu gostaria que você guardasse o celular. Então, assim, a gente deixa de falar uma frase que a pessoa se sentiria atacada e viraria ressentimento para a gente se conectar com a pessoa e às vezes ela atender de verdade esse pedido nosso, porque ela vai ter uma conexão, ela vai ter uma empatia, ela vai entender de fato o que está se passando dentro de nós. Vamos para mais uma. Você é muito irresponsável, sempre chega atrasado e nunca dá satisfação. Vamos para a comunicação não violenta. Notei que, nas últimas 3 vezes em que marcamos algo, você chegou mais de 20 minutos depois do combinado, sem me avisar. Um fato concreto. Eu não julguei a pessoa de irresponsável ou falei que ela sempre chega atrasada. Se eu falar que ela sempre chega atrasada, ela pode dar vários exemplos de que não chegou atrasada em outras ocasiões. Ela pode se sentir ressentida desde essa observação. Não vai gerar conexão, não vai gerar um vínculo, vai gerar frustração, ressentimento. Segunda etapa, falar como a gente se sente. Eu fico frustrado e penso que estou sendo desvalorizado, me sinto desvalorizado, né? Terceira etapa, eu preciso de mais previsibilidade para conseguirmos organizar melhor o nosso e o meu tempo juntos. Quarta, pedido concreto e realizável. Poderia me avisar com antecedência caso perceba que vai me se atrasar? A gente consegue pelo menos fazer uma redução de danos ali. Então, o que a gente pode estar fazendo também? A gente viu as 4 etapas para a gente se expressar e a gente pode usar as 4 etapas também para receber com empatia. Então, as pessoas podem não ser assertivas na hora delas se comunicarem, e a gente tem que suplantar essa falta de assertividade nelas. Então, se fazer a pergunta: o que a pessoa observou? O que ela percebeu ali? E a gente fazer todo aquele processo de colocar sem julgamento. O que o outro está sentindo? Qual foi a necessidade do outro que foi ou deixou de ser atendida? O que o outro precisa de fato que eu faça, que seja concreto e realizável, para mudar como ele se sente, para atender alguma necessidade, para ele enxergar as coisas de outra forma?
A gente pode estar utilizando a comunicação não violenta também para a gente parafrasear quando a gente está ouvindo um discurso que seja mais difícil, para a gente aprofundar e para a pessoa se sentir ouvida de fato. Às vezes a outra pessoa não quer a solução para o problema dela, às vezes a pessoa só quer se sentir ouvida, e essa é uma forma muito eficiente de se comunicar com o outro, de trazer conexão entre vocês. Repetir o que a gente está entendendo do discurso do outro através dos componentes, principalmente sentimentos e necessidades, estabelece aquele fluxo de empatia, de conexão, de compreensão e de validação. A empatia pode assimilar as diferenças, né? Neutralizar o perigo, reanimar conversas, dissociar medos. Muitas vezes a gente pode estar achando que a conversa está sendo extremamente chata, mas a gente pode entender melhor o outro e ir profundamente nos sentimentos dele e entender como aquilo é importante para ele. E com isso a gente criar uma conexão que a gente não fazia ideia que a gente existia, com pessoas que a gente não fazia ideia que seriam legais de fato. Então a gente pode muitas vezes também neutralizar o perigo, porque um agressor pode ter sentimentos e necessidades. O Marshall traz no livro vários exemplos muito legais de como as pessoas que ele ensinou, que ele dá várias palestras e tudo mais, neutralizaram o perigo por só repetir sentimentos e necessidades que não estão sendo atendidas em pessoas que estão sendo violentas. Isso é muito bacana. Existe um mar infinito de possibilidades para você utilizar a comunicação não violenta e para se aprimorar dentro dessa habilidade. Então, vários relacionamentos, dizer não para as pessoas, aumentar a probabilidade que a pessoa sinta conexão, sinta empatia, aumentar a probabilidade do seu pedido ser atendido. Isso pode estar sendo muito útil dentro de empresas, dentro de atendimento ao público, dentro de relacionamentos românticos. Então, o Marshall traz no livro, e eu recomendo demais a leitura do livro para vocês aprimorarem de fato essa habilidade. É muito bacana, embora seja um pouco difícil de começar, assim como aprender a dirigir, aprender a andar de bicicleta. Então eu recomendo bastante. Eu espero que tenha aumentado a compreensão de vocês e se utilizarem um dos componentes a mais no dia a dia de vocês, aumentar a conexão de vocês. Vocês não precisam necessariamente construir essas frases extremamente longas, mas buscar ressignificar o olhar para o outro com o outro. Isso pode estar sendo muito útil e aprimorar muitas conexões que você tem no seu dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, que tenha ficado claro, que consiga agregar no dia a dia de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários, deixa um like no vídeo se você chegou até aqui, se gostou, se foi útil para você, comenta. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.